Opa galera, e aí, como vocês estão? Curtiram o ano novo? Eu tô safe, né? De boaça. E eu tava pensando que o Kratos é o personagem mais bem desenvolvido das franquias de jogos do PlayStation. Porque se você parar pra pensar, as pessoas elas ficam muito incomodadas com a evolução do Kratos por conta os primeiros jogos, né? Como o próprio nome do jogo já diz, é God of War, né? O Deus da Guerra. E eu vejo as pessoas colocando isso muito em pauta na hora de falar do God of War 4 e do Ragnarok, porque fala não que ele não é mais o Deus da Guerra, agora é o Deus do amor, Deus da esperança, né? Com a DLC do Valhalla, né? Só que as pessoas elas são meio hipócritas para julgar, porque pensa assim, o Kratos teve toda uma evolução. Ele perdeu família, perdeu o amigo, né? O único amigo que ele teve, né? Que mostrou lá no Ascension, o soldado dele e todos os soldados também. Só que você viu que ele matou muita gente pelo caminho dele por vingança e ele se arrependeu. E o jogo quer mostrar isso, entende? Quer mostrar que ele mudou, que ele quer abandonar o passado dele e querendo ou não, teve culpa dele de coisas que ele fez e teve coisas por conta dos deuses. Aqueles deuses eram filhos da puta mesmo e tinham que morrer, né? Assim como a gente vê que os deuses sempre foram meio assim, entende? Tanto que o Kratos ele não era um deus, né? Ele era um semideus. E você olha pra tudo isso e você acompanha toda a história e você entende o motivo de vingança dele. Só que ele já chegou num ponto da vida dele onde ele já não precisa mais disso. Ele não precisa se vingar de ninguém mais. Então não tem razão, ele só quer viver a vida dele de boa, né? Abandonando o passado, tendo uma vida normal. Uma vida de um ser humano. E mesmo assim, ele é muito hateado, assim. As pessoas ficam falando que ele quer fugir do passado dele. Que tem que ter o Kratos violento, que precisa, mas perderia totalmente o sentido do jogo. Sendo que a gente quer ver é a evolução. As pessoas seriam hipócritas e falariam o quê? Se der um reboot, o Kratos tá tentando ensinar amor pro Atreus, né? Que a raiva ele pode usar para benefício dele, mas também pode destruir ele. Só que aí as pessoas querem que ele abandone isso, que ele simplesmente se converta, né? E volte a ser o Kratos que mata todo mundo, o deus do ódio, da arrogância. Sendo que não faz sentido, sabe, com o tema do jogo, o que eles querem mostrar. Eles querem mostrar um Kratos maduro, um Kratos crescido, entende? O cara já tá com, sei lá quantos anos, 200 e poucos já, né? E tudo que ele perdeu, e as pessoas ainda querem que ele seja o deus do ódio ainda. E então isso não faz muito sentido, sabe? O que as pessoas querem. Elas parece que não querem ver os personagens dos jogos, quando eles voltam, amadurecendo. Quer que sempre volte, ou que, sei lá, não finalize a história deles. Tem que ter um final, entende? Mesmo que pelo jeito o criador, alguma coisa assim, tinha falado que esse não vai ser o final do God of War. Só que as pessoas querem que volte um pouco, né? Estão falando que queriam ver um pouco de mitologia egípcia também, né? Que ele falou que nos livros diz que ele teve uma passagem pelo Egito e as pessoas queriam que voltasse pra lá. Só que, tipo, não faz sentido ficar sempre voltando. Óbvio que seria legal. É um God of War que se passa antes do 4 e do Ragnarok se passa depois do 3, né? E mostrando, né, o Kratos, o que ele fez depois, todas as passagens dele. E nesse estilo de gameplay do novo. E tipo, e não faz sentido esse negócio de voltar o Kratos, fazer uma desconstrução de personagem depois de tudo que ele passou. E as pessoas não querem, não, o Kratos tem que ser do ódio mesmo, como se isso fosse bom. E aí o argumento que elas usam, né, eu tô jogando videogame pra eu sair da realidade, não é pra me dar lição de moral. Mas, cara, aí você reclamaria que o personagem não tem crescimento, que parece que ele vai andando e ele não muda. E aí ele seria um personagem superficial, simplesmente um deus da guerra, né? E não faz sentido, entende? Mesmo que o nome do jogo diga isso, a gente tem que olhar a história, entende? Por isso que as pessoas elas querem olhar simplesmente... elas querem olhar os personagens de forma
de forma superficial, sabe? Eles querem olhar simplesmente como um personagem. E é isso que tá errado. As pessoas têm que parar de ver videogame e como algo superficial, entende? É uma projeção da realidade. E na realidade, às vezes as pessoas não mudam, mas às vezes elas mudam. Coisas fazem as pessoas mudarem. Então olhar isso de forma totalmente abstrata e dizer que o Kratos agora é o deus do amor, ele é bonzinho, olha o Atreus lá desrespeitando ele. Sendo que, tipo, é uma fase normal, tá mostrando ali o Atreus, um adolescente, já, e lidando com as coisas assim, de ser um deus, né, ele descobriu no 4 que ele era um deus também, e todas essas coisas, e as pessoas queriam que ele lidasse bem, que ele evitasse a arrogância. Aí o Kratos mostra pra ele, não, que você tem que abandonar esse caminho que você escolheu, né, e honrar a sua mãe. Ele tava desrespeitando ele, desrespeitando a mãe dele, né, colocando ela como inferior por não ser uma deusa, alguma coisa assim. E aí o Kratos dá uma encarcada nele, você vê que o Kratos tá maduro. E aí as pessoas querem totalmente uma desconstrução de personagem, de voltar à época de ódio, como se isso fosse necessário. Cara, isso é muito desnecessário, entende? A gente tem que ver um amadurecimento dos personagens. Isso me lembra muito o que aconteceu com The Last of Us. Eu não tô nem falando da treta que teve em relação a relação da Ellie com a Dina. Tipo, isso é totalmente besta, sabe? E eu não sei quem não sabia disso, porque na própria DLC do The Last of Us 1, né, o Left Behind, já mostrava que a Ellie tinha interesse por garotas também, que ela era lésbica. E lá no jogo já mostrava. Então por que essa surpresa do pessoal? E falar que foi lacração ou não? Eu não tô nem aí pra isso, né? O fato aqui é o Joel. O Joel foi um personagem que salvou a Ellie no final do The Last of Us 1, né? Todo o jogo, né? A gente joga com ele. E aí você percebe o porquê que ele fez, entende? Você vê que ele criou uma relação de pai e filha com a Ellie, por conta da filha dele que ele perdeu. Quem jogou o jogo, não vou ficar dando spoiler, sabe? E no final ele tem uma escolha, né? Eles teriam que matar a Ellie pra ter a cura do vírus. Só que o Joel não aceitou isso. Eu não tô querendo aqui dizer realmente, tipo, salvar a humanidade ou salvar ela, entende? Pro Joel valeu mais salvar ela. E a gente entende por quê. Não tô falando que é certo ele ter matado todo mundo. Foram as consequências das escolhas dele, entende? E você vê isso e todo mundo fala, não, que eu queria uma morte honrada pro Joel, por um personagem que foi cedo. Sendo que as pessoas querem só esticar linguiça, não quer ver amadurecimento. E eu achei interessante porque mostrou que o Joel, ele fez ao contrário, entende? Ele era tipo o Kratos, né? Ele matava todo mundo pela frente que estava na frente dele. Ele era um cara super bruto. E você vê que não, quando chega no 2, ele tá lá defendendo a Ellie. Mesmo a Ellie que já tava sem falar com ele por conta ela descobriu a verdade, né, do fato dele ter matado, acabado com os vagalumes. Ela descobriu tudo o que aconteceu no final do primeiro jogo. E nisso ela fica sem falar com ele. E você vê que ele amadureceu, porque você vê que ele salvou a Abby, né? Só que ele não sabia que a Abby estava tentando matar ele, toda aquela história. E aí acaba que ele é assassinado. Mas ele amadureceu, né? Ele amoleceu, essa palavra. Ele fica um cara muito mais humano. Só que num mundo onde é pós-apocalíptico, não tem como você ser humano, entende? Se você for humano, você morre. Então não teria como ter uma morte honrada, entende? E aí as pessoas não querem ver os personagens amadurecendo, não querem ver eles morrendo, sei lá. Ou ao contrário, né? O Kratos, como ele é um deus agora, né? E as pessoas não querem ver isso, entende? Quer ver sempre a mesma coisa. Elas querem ver aquela projeção de... Não, ele tem que só ser um matador, tem que só matar. E porque o nome é God of War, ele já não é, agora é o Deus da Esperança. Sendo que isso é tudo fruto do amadurecimento dele, sabe? Era mais que justo. Eu acho que é um egoísmo da própria pessoa olhar pro jogo e pensar dessa forma, né? Olhar pro personagem assim que você gosta e você querer que ele viva só no jogo por algo seu. Porque as pessoas não gostam de jogar os jogos baseados na realidade, então você tem que olhar a realidade da história do personagem e ver que o seu julgamento tá equivocado.
E uma coisa que eu acho interessante é que você vê que na nova DLC do God of War Valhalla, você vê o Kratos enfrentando o eu dele do passado. Porque a gente viu ele tentando se redimir das coisas que ele fez e nessa parte, que no final ele realmente se sente pronto para encarar ele mesmo, e ele fala sobre como ele perdeu as pessoas e a arrogância dele, a raiva, a, e ele se enfrenta, entende? Ele nunca tinha feito isso, de pegar e se enfrentar. E realmente, digamos assim, meio que se perdoar pelo que ele fez, entende? Porque as pessoas elas querem que o Kratos continue sendo quem ele era, só que se os jogos são baseados na vida real, as pessoas têm que entender que os jogos vão amadurecer, entende? A história do personagem vai amadurecer, não pode ficar preso simplesmente nisso. E se você quer que um jogo seja mais parecido com a realidade, por que você está criticando que o seu personagem está tendo um desenvolvimento dessa forma, entende? Você querer um regresso de evolução do personagem para você se sentir melhor assim. Porque senão as pessoas criticariam por achar que tá superficial demais, achar que tá matança demais. E pra mim não faz sentido, sabe? Querer ter essa regressão de personagem quando o Kratos até agora ele não tenta se tipo desprender do passado dele. Só que ele tenta se redimir. Ele sabe que ele errou, ele carrega esse peso, só que ele tenta ser melhor, entende? Ele evita, não vamos matar, não sei o que, tanto quando o Atreus mata o mod, você vê que o Atreus fala, o que tem da gente matar? Ninguém ligava pra ele. Aí ele, né, matar um deus tem consequências. E ele sabe muito bem que ele exterminou os deuses da mitologia grega, né? E os próprios fãs, né, quer segurar o Kratos e voltar ele pro passado de novo. E ou trazer o Kratos do passado, né? Digamos assim, trazer ele de volta pro Kratos do God of War 4. Do God of War 4, né? Do God of War Ragnarok, que nem criticaram por achar que ia ter violência demais. E tipo, não faz sentido, é totalmente contrário com o que o personagem tá, com a visão dele, a maturidade dele de agora, então não tem necessidade nenhuma. Tem que ser bem redondo assim a história do personagem e um ciclo tem que se fechar. Já óbvio que seria muito legal um Kratos na mitologia egípcia, tipo ele antes disso ainda violento, mas tipo não faz sentido. Você querer trazer coisas do passado, na verdade o que não faz sentido é você criticar isso, entende? Achar que isso está ruim simplesmente por não estar do jeito que você quer. Isso não significa que está ruim. Na sua visão pode estar. Mas olhando dentro da história do jogo e de todos os pontos ali, como se fecham, tá tudo certo, entende? E eu acho que é isso. Só queria falar um pouco do Kratos, porque eu gosto bastante de todos os jogos. Inclusive agora eu tô tendo a oportunidade de zerar o de PSP, né? O Chains of Olympus. E que pelo jeito é um dos mais fraquinhos assim, né? Mas o Ghost of Sparta é melhor, eu já zerei. E eu tô tendo a oportunidade de jogar ele agora. E como saiu a DLC do Valhalla, eu assisti o pessoal jogando, né? Eu não tenho Play 5. E eu jogo pelo YouTube. Então eu acabei acompanhando e foi muito legal, mano. Ver ele usando a Blade, você poder usar a skin dele, de como seria, digamos assim, se tivesse um remake do 1 do 2, né? No mod dos novos. Mas eu acho que isso não é motivo pra criticar a história, entende? Dizer que tá ruim só porque não tá daquele jeito. Sendo que do jeito que o Kratos tá ali se encaixa perfeitamente com o que foi proposto, entende? Ter um amadurecimento, de ter uma redenção, né? Que nem ele falou, não, o Deus da esperança. E aí eu sei que as pessoas vão colocar aqui, nem faz sentido mais ser o Deus da guerra, que ele tinha que matar tudo.
Mas aí ficaria superficial e as pessoas criticariam por não ser tão baseado no ser superficial. E algo que é superficial é irreal. Então, eu acho um pouco de hipocrisia do pessoal criticar, sabe? Ou que nem, tipo, chamar o Kratos de burro, sabe? Porque ele sempre foi enganado. Cara, é aquilo, o Kratos, assim como qualquer outra pessoa, ele não teria como ele ter visão do que acontecia, mas ele é inteligente porque ele, até em desvantagem, ele conseguia se recuperar na maioria das situações. Então, chamar um cara deste burro, um general de guerra, tipo, beleza que, né, a gente tá jogando, a gente vai resolvendo os puzzles, só que, né, quem tá resolvendo ali, digamos assim, seria o Kratos, entende? Então, ele não é um personagem burro, até com a forma que ele mata como ele matava, ou como ele mata, assim, é de forma inteligente, entende? Ele usa uma estratégia, principalmente quando os bichos, assim, são enormes. E eu acho que é besteira você chamar um personagem, assim, de burro e querer uma desevolução dele, sabe? Abandonar toda a história e os próprios fãs puxando o personagem ainda pro passado. Ou puxando do passado pro futuro, sabe? Mas é isso. Eu até dei uma falada um pouco do Joel, The Last of Us, né? Que é um personagem que eu gosto bastante. Inclusive eu zerei um. Nunca tive a oportunidade de zerar o 2, né? Mas um dia eu vou zerar, mas eu vi a história dele completa. E, e é isso. Esse foi o primeiro episódio mesmo focado em jogo. Provavelmente o próximo vai ser sobre o Donkey Kong, né? A trilogia, só que eu ainda não tenho certeza, né? Vamos ver se tá tudo certo. Provavelmente vai ser esse que eu vou querer gravar. E é isso. Esse foi o episódio de hoje. Se cuidem.